Por que a Amber Smart Mug é tão querida pelos amantes de café? Este dispositivo inovador, conhecido como Amber Mug 2, foi criado para manter suas bebidas na temperatura ideal para beber. Sua característica única é a capacidade de manter a temperatura desejada da bebida por várias horas, permitindo que você desfrute de cada gole, sem se preocupar que seu café ou chá esfrie rapidamente. O display LED interativo facilita o ajuste da temperatura e avisa quando sua bebida está pronta. Não importa se você está ocupado no trabalho, relaxando em casa ou em movimento, a Amber Mug 2 se adapta ao seu estilo de vida. Basta conectá-la ao aplicativo Amber no seu smartphone para ajustar as configurações e receber notificações quando sua bebida estiver pronta. Esta caneca realmente mudou a forma como apreciamos bebidas quentes e se tornou um gadget favorito para muitos amantes de chá e café. O que eles vão inventar a seguir? Conheça Thumbelina, a menor prefeita do mundo. Essa pequena nasceu em 2001 na fazenda Goose Creek, no Missouri, e carrega o incrível título de prefeita mais baixa, com apenas 43 cm de altura e 26 quilos. Thumbelina nasceu com nanismo, pesando apenas 3,6 quilos ao nascer. Apesar de seu tamanho diminuto, ela desempenhou um papel importante, governando a minúscula cidade de Rabbit Hash, no Kentucky, onde sua função única trouxe alegria e atenção à comunidade. Para manter seu tamanho, ela seguia uma dieta simples, com uma xícara de grãos e um punhado de feno 2 vezes ao dia. Sendo uma prova viva de que coisas grandes vêm em embalagens pequenas, a história de Thumbelina continua a inspirar muitos. Sua personalidade encantadora e presença carismática a tornaram uma favorita na cidade, provando que não é preciso ser grande para ter um grande impacto. Como uma prefeita tão minúscula pode liderar uma comunidade com tanto espírito e carisma? Você sabia que o albatroz errante pode voar 7.456 milhas? Essa incrível ave, famosa por suas asas que podem chegar a 3,6 metros, detém o recorde de voo mais longo sem parar. Imagine como é ficar planando no céu por dias sem pousar. Essas magníficas aves marinhas conseguem percorrer grandes distâncias pelos oceanos, usando uma técnica chamada deslizamento dinâmico, que as ajuda a aproveitar as correntes de ar. Essa habilidade permite que elas planem por horas, gastando pouca energia. O albatroz errante frequentemente passa meses voando sobre o Oceano Austral em busca de alimento, como lulas e peixes, e pode percorrer milhares de milhas sem bater as asas. A combinação de sua aerodinâmica e a capacidade de ler o vento faz delas viajantes excepcionais no ar. Se você já sonhou com a liberdade de voar, imagine um albatroz errante deslizando sem esforço sobre as ondas, cobrindo distâncias que a maioria de nós só pode sonhar. A natureza não é incrível? Vamos revelar a verdade sobre a energia dos peidos. Se uma pessoa peidar constantemente por 6 anos e 9 meses, ela produzirá gás suficiente para igualar a energia de uma bomba atômica. Esse fato incrível destaca o quão poderosos nossos corpos podem ser em algo que geralmente não pensamos. Cada vez que soltamos gás, processos biológicos complexos estão em ação. Nosso sistema digestivo quebra os alimentos, e gases como dióxido de carbono, hidrogênio e metano se acumulam como subprodutos. Embora a ideia de comparar flatulências com energia atômica possa parecer engraçada, isso demonstra os enormes volumes de energia que nossos corpos geram no dia a dia. Além disso, cada peido é um pequeno lembrete de que a digestão não é uma tarefa simples. Então, da próxima vez que você soltar gás, lembre-se de que não é apenas um som engraçado. É uma manifestação fascinante de como nossos corpos funcionam. Conheça a lenda do Pokémon GO que tem 64 celulares. Chen San-yuan, um avô de 75 anos de Taiwan, chamou a atenção do mundo como um jogador de Pokémon GO único. Em 2016, seu neto o apresentou ao jogo e ele elevou sua experiência ao equipar sua bicicleta com incríveis 64 celulares. Cada celular está conectado a uma conta diferente do Pokémon GO, permitindo que Chen gerencie o jogo enquanto pedala pelo seu bairro. Essa instalação única demonstra sua dedicação e amor pelo jogo, tornando-o um favorito da comunidade Pokémon GO. Enquanto ele passeia por parques e ruas, Chen não só captura Pokémons, mas também traz alegria para aqueles que o veem, frequentemente inspirando outros a se juntarem à diversão. Sua história destaca como os jogos podem unir gerações, criando momentos valiosos entre avós e netos.
Alguma vez um jogo já fez você fazer sacrifícios tão grandes? Você sabia que os abacaxis já foram um símbolo de luxo? No século XVII, essas frutas doces e espinhosas se tornaram sinônimo de riqueza e status na Europa. Em banquetes luxuosos, as pessoas exibiam abacaxis ao lado de frutas mais comuns, como maçãs e peras, vendo-os como magníficas decorações, e não apenas como um lanche saboroso. A raridade e a excentricidade dos abacaxis os tornavam extremamente caros, e muitos não podiam comprá-los. Em vez disso, os ricos alugavam essas frutas para impressionar seus convidados e mostrar sua riqueza. Essa exibição luxuosa refletia não apenas bom gosto, mas também as dinâmicas sociais da época, quando mostrar produtos caros era uma forma de conquistar respeito e admiração. Imagine um banquete onde a atração principal não é a comida, mas um lindo abacaxi na mesa. É fascinante como uma fruta pode simbolizar tanto luxo. Você vai se surpreender ao saber que o Facebook influencia o fitness. Pesquisas recentes mostram uma reviravolta inesperada. Compartilhar seus treinos nas redes sociais pode causar problemas psicológicos. Muitas pessoas usam plataformas como o Facebook para celebrar suas conquistas no fitness e inspirar os outros, mas a exposição constante a postagens sobre fitness pode gerar pressão e ansiedade. Quando as pessoas veem amigos alcançando metas de fitness, podem se sentir insuficientes ou desmotivadas, o que leva a dúvidas sobre si mesmas. Além disso, a necessidade de aprovação através de curtidas e comentários pode transformar a prática de esportes em uma performance, em vez de uma jornada pessoal significativa. Ao visualizar um feed repleto de fotos de treinos e histórias de sucesso, os seguidores podem começar a se comparar com os outros e desenvolver relações não saudáveis com o fitness. Em vez de focar no crescimento pessoal e no bem-estar, os usuários podem cair em uma armadilha de ansiedade ou pensamentos negativos sobre seu progresso. Então, o que isso significa para suas selfies na academia? Vale a pena pensar 2 vezes antes de postar? E se eu disser que seu cérebro se limpa à noite? Enquanto você dorme, um processo incrível acontece, ajudando a manter sua saúde e clareza mental. Durante o sono, seu cérebro se torna uma verdadeira equipe de limpeza. O líquido cefalorraquidiano passa pelos tecidos do cérebro, eliminando proteínas e toxinas nocivas acumuladas durante o dia. Essa limpeza noturna é essencial, pois se esses resíduos forem ignorados, podem causar problemas como a doença de Alzheimer ou outros distúrbios neurológicos. A capacidade do cérebro de realizar essa tarefa destaca a importância de uma boa noite de sono para a função cognitiva geral. Então, da próxima vez que você for descansar, lembre-se de que você não está apenas recarregando as energias. Você está dando ao seu cérebro a chance de se renovar e se recuperar. Não é incrível? E se eu disser que alguns polvos podem picar? Surpreendentemente, algumas espécies de polvos desenvolveram habilidades venenosas que servem como uma proteção eficaz contra predadores. Por exemplo, o polvo de anéis azuis, uma criatura pequena mais mortal que vive nos oceanos Pacífico e Índico, contém um potente veneno chamado tetrodotoxina. Esse veneno é forte o suficiente para paralisar peixes pequenos e até humanos, tornando um dos animais marinhos mais perigosos. Diferentes espécies de polvos têm diferentes níveis de veneno. Algumas são completamente inofensivas, enquanto outras possuem toxinas capazes de repelir ou até matar inimigos maiores. Essas adaptações incríveis permitem que os polvos prosperem em diversos ambientes, exibindo comportamentos interessantes como camuflagem e inteligência. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de que por trás de sua aparência incomum existem habilidades surpreendentes. Quem diria que essas criaturas são tão temíveis? Prepare-se para se surpreender com os segredos de viagem da Coreia do Norte. Se você está sonhando com uma viagem para a misteriosa Coreia do Norte, prepare-se para uma jornada surpreendente antes mesmo de arrumar suas malas. Este país é conhecido por ser um dos lugares mais fechados do mundo, o que torna a obtenção de um visto um processo complicado. A maioria dos viajantes não pode simplesmente reservar um voo e chegar. É necessário garantir um guia turístico ou agência aprovada. O governo exerce um controle rigoroso, permitindo que os visitantes acessem apenas áreas designadas sob monitoramento constante. Ao solicitar um visto, você enfrentará uma quantidade considerável de papelada, incluindo um itinerário detalhado e informações pessoais, o que aumenta a complexidade.
Diferente de muitos destinos turísticos onde a aprovação do visto é rápida, na Coreia do Norte, paciência e precisão são essenciais. Além disso, entender a cultura local e as regras antes de ir garante uma experiência mais tranquila. Apesar dos desafios, aqueles que têm coragem de enfrentar esse processo são recompensados com uma visão única de uma sociedade que parece intocada pelas influências modernas. Você está pronto para a aventura de uma vida? Porque a fé ajuda a se sentir melhor. O efeito placebo revela uma verdade surpreendente. Nossa mente pode influenciar muito o corpo. Quando as pessoas acreditam que um tratamento vai funcionar, seu cérebro pode provocar mudanças reais e positivas na fisiologia. Por exemplo, imagine uma pessoa tomando um comprimido de açúcar, pensando que é um remédio. Se ela acredita de verdade que isso vai ajudar, pode sentir redução da dor ou melhora do humor, mesmo que o comprimido não tenha propriedades medicinais. Essa conexão entre mente e corpo mostra o poder das nossas ideias e crenças. Pesquisas indicam que quando os pacientes estão cheios de esperança e confiança, seus corpos podem reagir de maneira a melhorar a saúde geral. Esse efeito não se limita ao bem-estar, pode levar à redução de sintomas e até à cura em alguns casos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que se sentiu melhor por acreditar em um tratamento, lembre-se de que isso é mais do que apenas na cabeça deles. É um fenômeno real e comprovado pela ciência. Surpreendentemente, é um fato que os preguiças carregam jardins vivos. Essas criaturas notáveis não são conhecidas apenas por seus movimentos lentos. Elas abrigam ecossistemas inteiros em seu pelo. Enquanto as preguiças se movem lentamente por seus habitats nas árvores, algas, fungos e pequenos insetos encontram um lar em seus pelos desgrenhados. Essa cultura involuntária transforma as preguiças em florestas móveis. As algas verdes oferecem excelente camuflagem, ajudando as preguiças a escapar de predadores, além de fornecer uma fonte única de nutrientes que podem ser absorvidos pela pele. Essa relação beneficia tanto a preguiça quanto os organismos que vivem em seu pelo. Entre eles, há um tipo especial de mariposa que vive exclusivamente no pelo das preguiças, depositando seus ovos nos excrementos delas. Isso cria um mini ecossistema que demonstra a interconexão da natureza. Além disso, biólogos descobriram fungos, produtores de antibióticos prosperando nesse habitat único, espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Então, da próxima vez que você avistar uma preguiça, lembre-se de que há mais nela do que apenas um rosto sonolento. É um testemunho vivo das maravilhas da simbiose ecológica. Você pode acreditar na gigantesca igreja de madeira da Noruega? Esta impressionante estrutura, conhecida como Igreja de Urnes, é a maior igreja de madeira do mundo. Construída no início do século XIII, ela exibe técnicas arquitetônicas vikings, combinadas com design cristão medieval. Situada em uma colina pitoresca com vista para o fiord, esta igreja é uma maravilha arquitetônica, com paredes de madeira, altas e estreitas e entalhes complexos que contam histórias do passado. O estilo de arquitetura em coluna, caracterizado por colunas de madeira, permite atingir alturas impressionantes, mantendo a estabilidade. Urnes não é apenas uma igreja, é um patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes que desejam conhecer sua rica história e magnífica habilidade artesanal. O interior oferece uma atmosfera tranquila, propícia à reflexão, tornando-se um local popular tanto para turistas quanto para moradores locais. A igreja é um testemunho do patrimônio cultural da Noruega e da habilidade dos artesãos que a construíram há quase 800 anos. Portanto, se você é um amante da arquitetura ou apenas interessado na história, visitar a Igreja de Urnes proporcionará uma visão incrível do passado da Noruega e de suas conquistas arquitetônicas. Você sabia que buracos brancos podem existir no espaço? Enquanto a maioria de nós conhece os buracos negros, objetos misteriosos que consomem tudo em seu caminho, os buracos brancos apresentam uma contraparte fascinante e enigmática. Esses fenômenos cósmicos teóricos são previstos pelas equações de relatividade geral de Einstein, sugerindo que, se os buracos negros puxam luz e matéria, os buracos brancos poderiam expeli-los. Imagine uma explosão estelar, onde tudo o que está contido é liberado com força na imensidão do espaço. Apesar de seu conceito cativante, os buracos brancos ainda não foram observados, permanecendo envoltos em especulação. Os cientistas estão divididos sobre sua possível existência, questionando se as condições para criar tais anomalias poderiam algum dia ocorrer em nosso universo.
Alguns até especulam sobre a possibilidade de buracos brancos estarem em universos paralelos, sempre escapando da nossa detecção. À medida que a pesquisa avança, a pergunta permanece: os buracos brancos poderiam nos ajudar a desvendar os mistérios de como a matéria e a energia circulam pelo cosmos? Ou eles continuarão sendo um enigma tentador na fronteira em constante expansão da astrofísica? A busca por entender essas maravilhas cósmicas está apenas começando. Por que as pessoas escolhem Ian Crick e Haran como heróis? Para muitos, esses personagens representam mais do que figuras fictícias. Eles simbolizam valores e ideais que ressoam profundamente em suas comunidades. Há até 30 anos, algumas pessoas veem Ian Crick e Haran como heróis pessoais, participando de uma evolução cultural que reconhece suas contribuições. Esse longo processo de aceitação mostra o quanto essas figuras estão enraizadas na sociedade, inspirando e guiando aqueles que as admiram. A criação de terrários chamados Paosu demonstra essa devoção, transformando espaços comuns em representações vibrantes desses heróis amados. Esse público dedicado destaca a tendência humana de buscar conexão e significado por meio de histórias e símbolos compartilhados. Assim como os mitos antigos, o legado de Ian Crick e Haran evolui com o tempo, moldando as crenças e práticas de seus admiradores. Por que sentimos uma conexão tão forte com esses heróis? E como eles moldam nossa compreensão de nós mesmos e de nossas comunidades? Você já se perguntou por que os computadores eram mulheres? Antes do avanço da tecnologia moderna, o termo computador se referia a uma pessoa, muitas vezes uma mulher, encarregada de fazer cálculos complexos à mão. Durante a metade do século XX, especialmente na NASA, essas mulheres extraordinariamente talentosas desempenharam papéis essenciais na corrida espacial. Uma figura notável foi Katherine Johnson, uma brilhante matemática negra cujos cálculos de trajetórias de voo foram fundamentais para o sucesso de missões como a histórica órbita de John Glenn e a aterrissagem lunar da Apollo 11. Apesar de suas contribuições significativas, essas mulheres muitas vezes permaneceram heroínas anônimas, ignoradas na história e mal remuneradas por seu trabalho inestimável. Elas se dedicaram a resolver problemas complexos, enfrentando tarefas que as máquinas da época ainda não conseguiam realizar. Sua determinação e inteligência pavimentaram o caminho para as gerações futuras, tanto na exploração espacial quanto nos direitos civis. Reconhecer suas conquistas não apenas honra seu legado, mas também destaca o papel importante que as mulheres desempenharam na formação da ciência e da tecnologia. Poderíamos imaginar a exploração espacial hoje sem sua dedicação e brilhantismo inabaláveis? No dia 3 de abril de 1973, a história foi feita na cidade de Nova York, quando Martin Cooper, um engenheiro da Motorola, fez a primeira ligação de celular portátil. Imagine isso. Um dispositivo grande, pesando mais de 2 quilos e parecendo uma mala, se tornou o ponto de partida da nossa era moderna de comunicação. Enquanto Cooper ligava para seu rival na Bell Labs, ele não apenas quebrou o molde, ele revolucionou a forma como as pessoas se conectam. Antes desse momento marcante, a sociedade dependia muito de linhas fixas e orelhões, tornando a capacidade de ligar em movimento uma grande mudança. Embora a tecnologia móvel inicial enfrentasse desafios como a duração limitada da bateria e designs volumosos, ela desencadeou uma onda de inovação que transformou o cenário da comunicação. Avançando para hoje, nossos smartphones são ferramentas poderosas, cheias de aplicativos, acesso à internet e recursos de mensagens instantâneas. A importância daquela ligação inicial vai além de um único momento. Ela lançou as bases para uma indústria inteira, remodelando a forma como interagimos uns com os outros e com o mundo ao nosso redor. Quem poderia imaginar que uma única ligação abriria caminho para tudo sem fio? Incrível, mas o rugby aquático realmente existe. Esse esporte único surgiu na Alemanha em 1961 e dá um novo significado à palavra aquático. Imagine, 2 equipes de 6 jogadores que mergulham e manobram na água para jogar uma bola pesada em um balde do adversário. Diferente do rugby tradicional, os jogadores ficam debaixo d'água e usam suas habilidades de natação para se mover na arena subaquática. Cada partida acontece em uma piscina profunda, promovendo trabalho em equipe, estratégia e uma competição emocionante. Os jogadores precisam dominar o controle da respiração e aprender a se comunicar de forma eficaz debaixo d'água, tornando o jogo fisicamente desafiador e empolgante.
Com o passar dos anos, o rugby aquático conquistou fãs ao redor do mundo e se tornou um esporte popular em diversos países. Você já pensou em experimentar isso você mesmo? Por que o doce é chamado em homenagem a um cavalo? O pirulito, um dos doces favoritos de muitos, recebeu seu nome curioso de um cavalo de corrida chamado Pirulito, que competiu no início do século XX. Essa doce homenagem ao veloz cavalo dá um toque interessante à história do doce. Na verdade, a palavra pirulito vem da combinação de loli, que significa língua, e pop, que significa batida, sugerindo um doce que deve ser saboreado lambendo. Esse doce conquistou o coração de crianças e adultos, tornando-se parte essencial de aniversários e feiras. Com o tempo, o pirulito evoluiu de um simples doce duro no palito para uma variedade de sabores e estilos, desde espirais coloridas até criações gourmet. Essa evolução não só demonstra a criatividade dos confeiteiros, mas também nos leva de volta às suas origens fascinantes. Quem não sorri ao lembrar do rápido cavalo de corrida por trás de tanta doçura? Descubra o que influencia o tamanho do estômago, independentemente do peso. Surpreendentemente, o tamanho do nosso estômago não está diretamente ligado ao nosso peso. Isso significa que algumas pessoas naturalmente magras podem ter estômagos do mesmo tamanho, ou até maiores, do que aqueles que têm dificuldades em controlar o peso. Não é incrível? Essa realidade fascinante desafia a ideia comum de que um estômago maior automaticamente significa um corpo mais pesado. Em vez disso, nossos tipos corporais únicos e a genética desempenham um papel importante na determinação tanto do tamanho do estômago quanto do peso total. Fatores como metabolismo, composição corporal e distribuição de gordura influenciam isso, tornando a relação entre a capacidade do estômago e o peso bastante complexa. Então, da próxima vez que você pensar no peso de alguém, lembre-se de que o tamanho do estômago pode não contar toda a história. Compreender isso nos ajuda a valorizar melhor a diversidade de formas e tamanhos corporais de uma maneira mais saudável. Não é incrível saber como nossos corpos funcionam? Isso abre uma nova perspectiva sobre saúde e percepção corporal. Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vêem seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. Nesta charmosa cidade, as casas construídas altas entre as árvores oferecem uma experiência de hospedagem única. Essas moradias incomuns estão a cerca de 4,5 metros de altura, proporcionando vistas deslumbrantes da floresta ao redor. Imagine acordar ao som dos pássaros e com os raios de sol filtrando pelas folhas. Cada casa na árvore é projetada para seu conforto. Possui 2 quartos aconchegantes, uma cozinha totalmente equipada para preparar suas refeições favoritas e um banheiro separado para sua comodidade. Além disso, você estará sempre conectado com o Wi-Fi. Se você está procurando uma escapada romântica ou uma aventura em família, esses apartamentos elevados prometem emoção e tranquilidade, tornando sua estadia em Zell AMC verdadeiramente inesquecível. Pronto para explorar essa experiência mágica de viver em casas na árvore? É difícil de acreditar, mas a lua de Plutão, Caronte, não se move. Esse fenômeno incrível, chamado de captura por maré, acontece quando o tempo de rotação de um corpo em órbita coincide com o tempo que leva para dar uma volta ao redor do planeta. Para Caronte, isso significa que, enquanto gira em torno de Plutão, ele também faz uma rotação completa em seu próprio eixo. Portanto, se você estivesse em Plutão, sempre veria Caronte no mesmo lugar no céu, dando a impressão de que ele está completamente parado. Essa situação única é resultado da influência da gravidade ao longo do tempo. Curiosamente, Caronte não é a única lua que está em captura por maré com seu planeta.
Muitas luas em nosso sistema solar se comportam de maneira semelhante. A relação entre Plutão e Caronte é um exemplo fascinante de como funcionam os mecanismos celestiais, mostrando a dança dinâmica da gravidade no espaço. É incrível pensar que enquanto Caronte sempre mostra o mesmo lado para Plutão, Plutão vê Caronte sempre no mesmo lugar, como um satélite espacial. Você pode se surpreender. 100 bilhões de galáxias aguardam sua descoberta. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias em nosso universo observável? Pense um momento sobre essa imensa vastidão. Cada galáxia contém milhões ou até bilhões de estrelas, além de incontáveis planetas. Com os avanços na tecnologia dos telescópios, como o Telescópio Espacial James Webb, os astrônomos estão ansiosos para descobrir ainda mais galáxias que não conseguimos ver atualmente. Esses telescópios nos permitem olhar mais fundo no espaço do que nunca, revelando um universo cheio de mistérios. À medida que continuamos a desenvolver nossa tecnologia, quem sabe quais maravilhas cósmicas encontraremos, além do que podemos ver agora? Desde espirais emaranhadas até formas elípticas massivas, cada galáxia conta uma história única sobre a história do universo e sua contínua expansão. Você está pronto para explorar o vasto cosmos ainda mais? Por que o chicote de couro bovino estala tão alto? O estalo do chicote não é apenas barulho, é o resultado de um fenômeno físico incrível. Quando o chicote é estalado, sua ponta se move mais rápido que o som, criando uma mini explosão sônica. Essa conquista faz do chicote o primeiro objeto feito pelo homem a quebrar a barreira do som. O movimento do chicote gera uma onda, e quando sua ponta ultrapassa a velocidade de cerca de 343 metros por segundo, ela deixa um vácuo para trás, causando o estalo agudo. Esse fenômeno demonstra o equilíbrio perfeito entre a flexibilidade e a velocidade do chicote. Muitas vezes podemos vê-lo em rodeios ou apresentações, mostrando não apenas habilidade, mas também princípios físicos fascinantes. Ao imaginar que cada estalo é uma mini explosão sônica, percebemos como a ciência se entrelaça com objetos do dia a dia. Na próxima vez que você ver um chicote em ação, poderá apreciar sua potência e a física por trás desse som icônico. Você pode se surpreender. Svante Arrhenius previu o aquecimento global. Em 1897, esse cientista sueco fez uma previsão revolucionária sobre o futuro do nosso planeta. Arrhenius teorizou que a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e petróleo, levaria a um aumento significativo na temperatura da Terra. Ele estimou um aumento de 5 a 6 graus Celsius, que ainda é mencionado por muitos cientistas nas discussões sobre mudanças climáticas. Naquela época, a Revolução Industrial já estava em pleno andamento e o consumo de combustíveis fósseis crescia rapidamente. As ideias de Arrhenius se baseavam em suas pesquisas sobre o impacto do dióxido de carbono na atmosfera, um tema que continua relevante nas discussões ambientais atuais. Embora suas ideias tenham sido recebidas com ceticismo na época, hoje são reconhecidas como surpreendentemente perspicazes. Seu trabalho lançou as bases para nossa compreensão moderna da ciência climática, levantando questões urgentes sobre como podemos enfrentar esse problema atual hoje. Incrível, mas é verdade. A batata é complexa. Você sabia que a batata tem mais cromossomos do que os humanos? Nós temos 46 cromossomos, enquanto esses humildes tubérculos têm 48, o que os torna geneticamente mais complexos. Essa complexidade genética ajuda a batata a se adaptar e prosperar em diferentes condições, mostrando o quão resistentes elas são. Talvez ainda mais interessante é que essas plantas crescem debaixo da terra, longe da agitação da vida na superfície. Elas desenvolvem sua nutrição rica em amido, escondidas dos olhos, o que as ajuda a evitar muitos insetos e doenças. Mesmo sob a superfície, a batata está ocupada criando um mundo de texturas e sabores. Sendo um alimento básico em muitas culturas, elas alimentam bilhões de pessoas, permanecendo em grande parte invisíveis até que as desenterremos. Portanto, da próxima vez que você saborear batatas fritas ou purê, lembre-se de que essas delícias têm uma história fascinante que começa bem fundo na terra. Acredite ou não, sua cama é o lar de bilhões de ácaros. Esses pequenos seres, invisíveis a olho nu, adoram ambientes quentes e confortáveis, tornando seu colchão o lugar perfeito para viver. Os ácaros se alimentam principalmente de células mortas da pele, que perdemos enquanto dormimos, criando uma verdadeira atividade bem debaixo dos seus lençóis.
Na verdade, acredita-se que em um colchão podem haver de 100 mil a 10 milhões desses hóspedes microscópicos. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, os ácaros podem causar alergias e asma em indivíduos sensíveis. Por isso, é importante manter a roupa de cama limpa e livre de poeira. Lavar os lençóis em água quente pelo menos uma vez por semana ajuda a eliminar esses vizinhos indesejados. Além disso, usar capas protetoras para travesseiros e colchões pode reduzir significativamente a quantidade deles. Então, da próxima vez que você se deitar, lembre-se de que está compartilhando seu espaço aconchegante com uma comunidade inteira de pequenos seres. Como você se sentiria dormindo ao lado de bilhões de ácaros invisíveis? E se eu te disser que o césio pega fogo com água? Esse elemento incrível, que faz parte da tabela periódica, é um dos materiais mais reativos conhecidos pela ciência. Quando o césio entra em contato com a umidade, ele não apenas reage, ele pode se autoacender, criando um espetáculo de fogo que destaca a necessidade de cuidado. Devido a essa alta reatividade, os cientistas precisam armazenar o césio em recipientes herméticos, cheios de substâncias secas, como óleo mineral ou gás argônio, para protegê-lo de contato acidental com vapor d'água. Essa característica única torna o césio fascinante e perigoso, atraindo o interesse tanto de químicos quanto de entusiastas. Você pode se perguntar como um elemento aparentemente simples pode causar reações tão dramáticas. Compreender o comportamento do césio nos ajuda a apreciar a complexidade das interações químicas e a importância de manusear substâncias reativas com segurança. Acredite ou não, mas existe o maior cubo mágico do mundo. Este gigantesco quebra-cabeça, com 2,5 metros de lado, está localizado no movimentado shopping Nina, em Hong Kong. Registrado no livro dos recordes, esse impressionante cubo não é apenas para exibição, é uma versão totalmente funcional do brinquedo clássico que todos conhecemos e amamos. Imagine um cubo mágico tão grande que você pode se reunir com amigos para girar suas cores vibrantes juntos. Os designers dessa incrível obra o criaram não apenas para jogar sozinho, mas também para diversão em grupo, permitindo que várias pessoas manuseiem o cubo ao mesmo tempo. Este projeto demonstra criatividade e inovação, já que girar as camadas gigantes se torna um desafio que exige trabalho em equipe e estratégia. Os visitantes do shopping Nina frequentemente tiram fotos com esse cubo recordista, tornando-o uma ótima atração tanto para os fãs de quebra-cabeças quanto para os compradores casuais. Portanto, se você algum dia estiver em Hong Kong, não perca a oportunidade de ver o maior cubo mágico funcional ao vivo. Você consegue imaginar que os cabelos são mais fortes do que pensa? Um fio de cabelo humano pode suportar até 100 gramas de peso, o que destaca sua incrível resistência. Essa resistência impressionante significa que, em comparação com os cabelos, os fios humanos podem rivalizar com o aço em sua capacidade de suportar carga sem se romper. Considerando o quanto nossos cabelos enfrentam diariamente, desde a estilização e a escovação até a exposição ao ambiente, sua força se torna ainda mais notável. Os cabelos não apenas protegem nosso couro cabeludo, mas também desempenham um papel importante na nossa aparência. Embora possam parecer frágeis, cada fio é uma maravilha da natureza, combinando flexibilidade e resistência. Então, da próxima vez que você passar o pente pelos cabelos, lembre-se de sua força oculta e resistência. Não é incrível como algo tão fino pode suportar tanto? A poluição do ar é realmente igual ao fumo de cigarro. Em cidades como Pequim, o ar pode estar tão poluído que passar apenas um dia na rua equivale a fumar 21 cigarros. Essa comparação chocante destaca os perigos das partículas finas, conhecidas como PM2.5. Essas pequenas partículas entram facilmente nos pulmões e até na corrente sanguínea, levando a sérios problemas de saúde com o tempo. Quanto maior o nível de PM2.5, maior o risco de doenças respiratórias, como asma e bronquite crônica, além de doenças cardiovasculares. Infelizmente, muitas pessoas nessas áreas poluídas podem não perceber o dano que estão causando a si mesmas apenas saindo de casa. À medida que as áreas urbanas continuam a crescer e a atividade industrial se expandir, é crucial que todos entendam as consequências da qualidade do ar para a saúde. Podemos nos dar ao luxo de ignorar esse problema crescente? Prepare-se para se surpreender com os truques de parapente na Turquia. Recentemente, o parapentista Valentin Delik
Chamou a atenção de todos ao voar sobre balões de ar quente a uma velocidade incrível. Esse truque impressionante não é apenas uma diversão louca, ele exige controle excepcional e um timing preciso. Imagine flutuar no céu, manobrando a poucos centímetros dos balões coloridos, mantendo o equilíbrio perfeito para o voo. O parapente, um esporte que permite aos pilotos deslizar suavemente nas correntes térmicas, pode se transformar em uma aventura emocionante quando atletas como Delic desafiam os limites do possível. Cada manobra requer não só habilidade, mas também um profundo entendimento das correntes de vento e da segurança. A ousadia de Delic demonstra o que é possível quando a paixão e a precisão se encontram no ar. Isso inspirou muitos a subir aos céus e experimentar o parapente por si mesmos. Você está pronto para dar o primeiro passo nesse mundo emocionante? Descubra a verdade sobre os Hoovervilles durante a Grande Depressão. Na década de 1930, a América enfrentou uma crise econômica que deixou milhões de pessoas em dificuldades. Com o desaparecimento de empregos e famílias perdendo suas casas, pessoas desesperadas começaram a construir assentamentos temporários, conhecidos como Hoovervilles. Essas favelas, nomeadas em homenagem ao presidente Herbert Hoover, surgiram em todo o país, e as pessoas o culpavam por seus problemas. Feitos de materiais improvisados como papelão e madeira, os Hoovervilles refletiam a resistência e a criatividade de seus moradores. Essas comunidades frequentemente incluíam necessidades básicas, como comida, abrigo e até escolas temporárias, proporcionando alguma normalidade em meio à pobreza. Embora fossem um lembrete vívido das dificuldades da época, os Hoovervilles também destacavam a força do espírito humano. Muitos moradores se uniam para se apoiar, compartilhando recursos e histórias de esperança. À medida que a América tentava se recuperar da Grande Depressão, os Hoovervilles foram desaparecendo, mas seu legado permanece como um poderoso símbolo de perseverança e espírito comunitário em tempos difíceis. Como essas respostas às dificuldades moldaram nossa história? Você sabia que os proprietários de imóveis em Nova York podem solicitar árvores gratuitas do Departamento de Parques? É uma ótima maneira de embelezar a cidade. Este programa incentiva os moradores a participarem da melhoria de seus bairros. Os proprietários podem sugerir tipos de árvores que gostariam de ver em suas ruas, além de receber orientações sobre as espécies adequadas para o ambiente urbano. Imagine caminhar pela sua rua, cercada por copas verdes de árvores que ajudam a refrescar sua casa e melhoram a qualidade do ar. Iniciativas de arborização como essa enfrentam as mudanças climáticas e promovem o bem-estar da comunidade. Então, se você é morador de Nova York e tem um pouco de espaço na calçada, considere participar e solicitar uma árvore. Quem não gostaria de viver em uma cidade mais verde e saudável? Você pode se surpreender. Cyberdetetives combatem sites falsos. Sempre que um grupo conhecido como Guerreiros contra Phishing se reúne, eles se unem para enfrentar a crescente ameaça de fraudes na internet. Na nossa era digital, onde a informação está a um clique de distância, endereços web falsos e perigosos podem enganar usuários desavisados, levando a fraudes ou ataques de malware. Essas pessoas com habilidades técnicas analisam relatórios, trocam ideias e desenvolvem ferramentas para identificar links maliciosos. A missão deles não é apenas alertar uns aos outros, eles também educam o público sobre segurança online, destacando a importância de verificar o URL antes de clicar. Com o crescimento do comércio eletrônico e das comunicações online, o trabalho desses cyberprotetores é crucial para criar um ambiente online mais seguro. Quais medidas você toma para se proteger de sites suspeitos? Você já se perguntou por que alguns ossos não quebram? Acontece que uma mutação rara no gene LRP5 é a chave para isso. Esse fato genético incrível permite que algumas pessoas tenham ossos até 8 vezes mais densos do que a média. Existem apenas cerca de 50 casos conhecidos no mundo, e esses ossos superfortes são extremamente raros. Pessoas com essa mutação podem andar com um esqueleto que praticamente não se quebra, o que significa que enfrentam menos riscos de fraturas e lesões que normalmente afetam nossos ossos. Cientistas estudam essa condição não apenas por sua singularidade, mas também porque pode nos ensinar sobre a saúde óssea em geral. Entender como essa mutação funciona pode levar a novos tratamentos para a osteoporose e outras doenças ósseas. Não é fascinante pensar que uma pequena mudança em nosso DNA pode resultar em uma força tão extraordinária? Vamos revelar a verdade sobre a árvore da morte. Seu nome verdadeiro é Manchineel, e é uma das árvores mais venenosas do mundo.
Essa árvore tropical, encontrada na região do Caribe e em partes da América Central, pode parecer inofensiva com suas folhas verdes brilhantes e frutos doces, mas tocá-la pode causar queimaduras graves na pele. O suco do manchineel contém uma potente toxina que pode causar bolhas, tornando-a perigosa até mesmo para quem está embaixo dela durante a chuva, já que a chuva pode levar o suco para sua pele. Os frutos da árvore, frequentemente comparados a pequenas maçãs, também são extremamente venenosos, e seu consumo pode causar doenças graves ou até a morte. Os moradores locais costumam marcar essas árvores com avisos para proteger turistas desavisados. Então, da próxima vez que você estiver em uma praia tropical, certifique-se de saber quais árvores evitar. Sua segurança depende disso. Você já sentiu falta das teclas físicas ao digitar no smartphone? A nova capa para celular chegou para resolver isso, com um teclado físico completo embutido. Ela é feita para quem acha as telas sensíveis e incômodas ao escrever mensagens longas ou e-mails. Esta capa combina tecnologia moderna com o conforto nostálgico da digitação tradicional. Imagine poder digitar com teclas táteis, sem abrir mão do visual elegante do seu celular. A capa se conecta facilmente ao seu dispositivo, permitindo que você digite de forma rápida e precisa. É perfeita para estudantes que precisam escrever trabalhos, profissionais que redigem e-mails em movimento, ou simplesmente para quem gosta do clique agradável das teclas ao digitar. Com este gadget inteligente, você não precisará mais sofrer com teclas minúsculas na tela, pronto para melhorar sua experiência de comunicação. Você pode acreditar nisso sobre o seu corpo? O corpo humano é incrível não apenas por suas funções, mas também pelos materiais que produz. Na verdade, ao longo da vida, ele gera carbono suficiente para criar cerca de 900 lápis. Esse fato surpreendente destaca a importância do carbono em nossa biologia. O carbono é um bloco de construção essencial da vida, presente no DNA, nas proteínas e até nas gorduras. Nossos corpos absorvem carbono dos alimentos e do ar, transformando-o em energia necessária para viver. No dia a dia, processos celulares constantes quebram e reciclam o carbono, mostrando como nossos corpos funcionam de forma eficiente. Então, da próxima vez que você apontar um lápis, pense em como seu corpo contribui para o mundo ao transformar elementos cotidianos em ferramentas úteis. É incrível perceber que enquanto escrevemos e criamos, nossa biologia apoia silenciosamente o mundo. Quais outros fatos surpreendentes você acha que o corpo humano esconde? Explore o maior rio subterrâneo do México. O sistema de rios subterrâneos SH-Actún, na península de Yucatán, é uma maravilha natural impressionante que se estende por mais de 300 quilômetros, tornando-se o maior rio subterrâneo do nosso planeta. Descoberto em 2007, essa incrível rede de cavernas inundadas é não apenas uma atração geográfica, mas também um verdadeiro tesouro de biodiversidade. O rio passa por paisagens deslumbrantes, frequentemente com águas cristalinas e formações de calcário únicas que se formaram ao longo de milênios. Aventureiros e exploradores buscam explorar seus caminhos sinuosos, repletos de vida aquática fascinante, incluindo várias espécies de peixes e espécies únicas que prosperam na completa escuridão. O sistema SH-Actún também possui um profundo significado cultural, pois foi utilizado pelos antigos maias para cerimônias e é considerado um local sagrado. Seu ecossistema frágil é importante para a fauna local e oferece uma visão da história geológica do nosso planeta. Com uma história tão emocionante e uma beleza impressionante, quem não gostaria de saber mais sobre essa incrível maravilha subterrânea? Desvendando a história, como a frota de Magalhães continuou sua viagem. Ferdinando Magalhães, o famoso explorador, tragicamente morreu em combate com nativos das Filipinas durante sua ousada expedição ao redor do mundo. Mas o mais surpreendente é que, mesmo após sua morte, os membros restantes da tripulação continuaram a jornada, enfrentando diversas dificuldades nos oceanos e continentes. Eles navegaram por 3 longos anos, provando que a Terra é redonda. Sua viagem não foi apenas uma exploração, ela demonstrou a resiliência do espírito humano e a sede de conhecimento. Ao retornarem à Espanha, trouxeram histórias de terras e culturas distantes, mudando para sempre a percepção das pessoas sobre o planeta. Graças à coragem de Magalhães e à determinação de sua equipe, agora temos provas concretas da forma da nossa Terra. A história não é fascinante? Imagine controlar sua casa com um toque. O dispositivo inteligente Amazon Echo Hub torna isso possível.
Ele traz um novo nível de conforto para a automação residencial, permitindo gerenciar facilmente a iluminação, fechaduras e termostatos. Imagine entrar em um cômodo e simplesmente tocar na tela para diminuir a luz ou fechar a porta, sem precisar procurar as chaves. O Echo Hub se conecta facilmente a vários dispositivos compatíveis, criando um sistema de controle centralizado ao seu alcance. Você também pode programar horários, como aquecer a casa antes de chegar ou desligar as luzes ao sair. E isso não só é prático, mas também ajuda a economizar energia e aumenta a segurança. À medida que a tecnologia avança, dispositivos como o Amazon Echo Hub tornam a vida mais inteligente e simples, pronto para transformar seu espaço com este gadget inovador. Você pode se surpreender ao saber que ser honesto exige esforço. Um estudo interessante sobre ética no trabalho revela uma tendência surpreendente. Quando as pessoas acham que dizer a verdade é difícil ou dá muito trabalho, elas tendem a distorcer a verdade ou agir de forma desonesta. Os pesquisadores descobriram que alternativas à honestidade se tornam mais atraentes quando as pessoas sentem que ser verdadeiro traz dificuldades adicionais. Imagine um escritório movimentado, onde os funcionários estão realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Se eles veem a honestidade como um fardo extra, podem optar por caminhos mais fáceis. Esse comportamento destaca um problema mais profundo. Se a honestidade é vista como uma tarefa complicada, em vez de um princípio fundamental, fica mais fácil justificar a mentira. Então, como os ambientes de trabalho podem promover a transparência, mesmo quando a verdade parece difícil? Encontrar maneiras de tornar a honestidade mais gerenciável pode realmente transformar a cultura do escritório para melhor. No Japão, os cybercafés não são apenas lugares para acessar a internet. Eles são um importante refúgio para algumas pessoas em situação de rua. Esses estabelecimentos aconchegantes oferecem preços acessíveis e serviços que podem surpreender muitos. Por uma pequena taxa, os visitantes podem usar computadores e internet a qualquer hora. Mas isso não é tudo. Muitos cafés oferecem comida, chuveiros e até cadeiras confortáveis ou cabines privadas para descanso. Esse ambiente único permite que pessoas sem outro lugar encontrem um espaço seguro para dormir, comer e socializar. Em uma sociedade onde a falta de moradia muitas vezes passa despercebida, esses cafés destacam soluções inovadoras para problemas habitacionais. Eles mostram como os espaços urbanos podem se adaptar e fornecer serviços essenciais para aqueles que precisam. Quem sabe esse modelo pode ser uma possível solução para o problema da falta de moradia no mundo? Difícil de acreditar, mas o McDonald's teve suas próprias cartas de baralho. No final da década de 1970, o McDonald's lançou um baralho único com temas relacionados à comida. Em vez de reis e rainhas tradicionais, a rainha representava o famoso hambúrguer Big Mac, enquanto o rei simbolizava as clássicas batatas fritas. Essa abordagem original se tornou uma excelente estratégia de marketing, atraindo clientes sem competir diretamente com outras marcas. Ao mostrar seus pratos icônicos de forma divertida e lúdica, o McDonald's não apenas chamou a atenção, mas também proporcionou experiências inesquecíveis. Cada carta tinha ilustrações vibrantes e slogans memoráveis, tornando o baralho um item de coleção para os fãs de fast food. É impressionante como a rede de fast food criou uma abordagem tão criativa para um jogo clássico. Você colecionaria se eles trouxessem essas cartas de volta? Você pode se surpreender ao descobrir que influenciadores afetam a saúde mental. Estudos recentes mostram uma ligação preocupante entre a cultura dos influenciadores e o aumento da ansiedade e depressão entre seus seguidores. Ao rolar feeds perfeitamente elaborados com estilos de vida luxuosos, férias dos sonhos e corpos invejáveis, é fácil se sentir sobrecarregado pela comparação. Essas imagens cuidadosamente selecionadas podem criar um sentimento de inadequação, fazendo com que os seguidores duvidem de suas vidas e conquistas. Quando as pessoas buscam aprovação através de curtidas e comentários, isso pode levar a uma dependência das redes sociais para a autoestima. A pressão para acompanhar as tendências de estilo de vida impulsionadas por influenciadores faz muitos sentirem que nunca são suficientes. À medida que interagimos mais com personalidades online, é importante perceber como essa influência molda nossa autoimagem e saúde mental. Talvez uma pausa nas redes sociais ajude a restaurar o equilíbrio em nossas vidas. Você pode acreditar no tamanho da Rafflesia arnoldii? Esta flor incrível é a maior do mundo, alcançando um diâmetro impressionante de cerca de 1 metro.
Ela é encontrada principalmente nas florestas tropicais do Sudeste Asiático, especialmente na Indonésia. Esta planta vibrante é conhecida pela sua cor vermelha intensa e forma única, que lembra uma estrela carnuda gigante. A Rafflesia arnoldii impressiona não apenas pelo seu tamanho, ela também tem um cheiro característico, que alguns descrevem como carne podre. Esse odor atrai polinizadores, como moscas, que são essenciais para a reprodução da flor. Ao contrário das plantas comuns, a Rafflesia não possui folhas, caules ou raízes. Em vez disso, vive como um parasita nas vinhas do seu hospedeiro. Cada flor floresce por cerca de uma semana, tornando o encontro com ela uma aventura inesquecível para os amantes da natureza. Você já encontrou algo tão incomum quanto a Rafflesia arnoldii? Descubra a incrível verdade sobre o modo de chamada da Tesla. Essa função inovadora permite que os carros se estacionem sozinhos ou manobrem em espaços apertados com pouca intervenção do motorista. No entanto, apesar de parecer futurista e conveniente, a realidade mostrou que isso pode resultar em situações inesperadas e engraçadas. Usuários relataram casos em que seus carros Tesla calcularam mal e bateram em calçadas ou colidiram com outros objetos, criando cenas divertidas. Imagine ver seu carro tentando estacionar de forma desajeitada, apenas para ficar preso em um espaço apertado, ou fazer amizade com um poste de luz próximo. Esse comportamento imprevisível levanta questões importantes sobre a confiabilidade das tecnologias autônomas. Enquanto a Tesla continua a aprimorar essa função, isso gera discussões sobre o equilíbrio entre conveniência e segurança dessas inovações. Estamos prontos para confiar nossos carros para estacionar, ou essas falhas indicam que ainda temos um longo caminho pela frente? É verdade que a beleza pode mudar seus olhos? Quando as pessoas se deparam com algo visualmente atraente, como uma pessoa bonita ou um prato apetitoso, suas pupilas frequentemente se dilatam. Essa reação fisiológica incrível reflete nossa atração e admiração pelo que vemos. Os cientistas chamam isso de dilatação das pupilas, que ocorre porque os músculos que controlam as pupilas reagem a estímulos emocionais. Seja um pôr do sol deslumbrante, uma comida deliciosa ou alguém que chama nossa atenção, essa mudança involuntária em nosso corpo diz muito sobre nossos sentimentos. A dilatação das pupilas indica excitação e interesse, funcionando como uma janela para nossas emoções. Então, da próxima vez que você se encantar com algo bonito, preste atenção nos seus olhos. Suas pupilas podem revelar o que você sente. Descubra o que realmente faz Chicago amar o Bob. As nuvens de Chicago, carinhosamente chamadas de Bob, são uma escultura fascinante que atrai milhões de visitantes todos os anos. Criada pelo artista indiano-britânico Anish Kapoor e inaugurada em 2006, essa impressionante obra de arte possui uma superfície lisa e brilhante de aço inoxidável polido. O que torna o Bob realmente especial é sua capacidade de refletir e distorcer o belo horizonte de Chicago, criando uma experiência visual hipnotizante que muda conforme o ângulo do espectador. As pessoas adoram posar em frente a essa escultura icônica, capturando tanto seus reflexos quanto a linda paisagem urbana ao redor. Com o passar do tempo, o Bob se tornou um símbolo querido de Chicago, representando a criatividade e o espírito da Cidade dos Ventos. Você já visitou esse incrível monumento? Imagine que todas as manhãs você acorda junto com 9 milhões de outros. Esse número impressionante reflete uma vasta rede de vidas interconectadas que preenchem nosso planeta. A cada dia, quando o Sol nasce, cerca de 9 milhões de pessoas começam suas atividades, desde as movimentadas cidades até as tranquilas áreas rurais, cada uma com suas histórias e experiências únicas. Pense em quantas pessoas estão indo para o trabalho, estudantes indo para a escola, ou famílias tomando café da manhã juntas. Esse despertar diário forma uma mega-cidade global, onde culturas se entrelaçam e vidas se cruzam. As ações de cada pessoa criam ondas que vão muito além de seu círculo imediato. Um chefe em Paris pode se inspirar em um prato de Tóquio, enquanto um cientista em Nairobi pode colaborar com engenheiros em São Francisco. Essa interconexão destaca como nossas ações diárias contribuem para um vibrante quadro da existência humana. Nossas experiências compartilhadas nos lembram que, não importa onde estejamos no mundo, todos fazemos parte de uma grande história. Então você já parou para pensar em como suas escolhas diárias afetam os outros ao redor do mundo? Você sabe o que realmente afeta nossa atividade mental?
Nosso cérebro consome cerca de 1/4 do oxigênio que respiramos, o que mostra suas enormes necessidades energéticas. Esse órgão incrível representa apenas cerca de 2% do nosso peso, mas precisa de muito oxigênio para funcionar bem. Porque o oxigênio é tão importante, ele alimenta os neurônios do cérebro, permitindo que eles enviem sinais e se comuniquem de forma eficaz. Sem esse gás essencial, nossos pensamentos podem ficar lentos e a capacidade de concentração diminui. Quando você resolve um problema de matemática ou busca uma ideia, seu cérebro está trabalhando ativamente, usando mais oxigênio do que você imagina. Por isso, é importante manter-se ativo e respirar ar fresco para manter a clareza mental. Então, da próxima vez que você estiver pensando em uma questão difícil ou gerando ideias, lembre-se de que seu cérebro é um verdadeiro fã de oxigênio, trabalhando incansavelmente para que seus pensamentos sejam claros e brilhantes. É verdade que Oymyakon congela? Oymyakon, uma pequena vila na Sibéria, tem o título impressionante de ser o lugar mais frio do mundo. A temperatura pode cair a assustadores -28,6 graus Celsius. Imagine acordar em um lugar que mais parece um congelador do que uma casa. Para lidar com essas condições extremas, os moradores adotam medidas incomuns, como deixar seus carros ligados o dia todo para evitar que os motores congelem. Essa prática não é apenas por conveniência, é vital para a sobrevivência. Na cidade onde vivem cerca de 500 pessoas, todos se adaptaram a essas duras condições. Os edifícios são projetados com isolamento grosso e muitos moradores usam várias camadas de roupas quentes para se proteger do frio cortante. A vida cotidiana em Oymyakon é como viver em um enorme congelador, mas a comunidade mantém um espírito amigável. Muitas pessoas se perguntam como eles celebram as festas de inverno ou realizam suas tarefas diárias em temperaturas tão baixas. A resistência dos habitantes de Oymyakon é realmente impressionante diante dos desafios extremos da natureza. Você sabia que o spray pan para cozinhar homenageia seu criador? Este popular produto de cozinha foi nomeado em homenagem a Arthur Meyerhoff, um inventor genial. Na década de 1950, Meyerhoff queria ajudar os cozinheiros a simplificar o processo de preparo das refeições e torná-lo menos bagunçado. Ao combinar óleos e lecitina em um prático spray, ele mudou nossa visão sobre gorduras culinárias. Cada vez que você borrifa pão na frigideira, você não apenas evita que os alimentos grudem, mas também presta homenagem a um homem cujo trabalho inovador transformou a culinária para sempre. Essa homenagem nos lembra que até mesmo os produtos do dia a dia podem ter histórias fascinantes. A invenção de Meyerhoff facilitou o preparo das refeições, permitindo que as famílias desfrutassem da cozinha sem a necessidade de esfregar restos difíceis nas panelas. Hoje, o PAM está disponível em várias versões, atendendo a diferentes necessidades dietéticas e estilos de cozinhar. Então, da próxima vez que você pegar esse spray familiar, pense em Arthur Meyerhoff e no legado de praticidade que ele nos deixou. Não é incrível como um simples spray pode nos conectar a uma história tão inspiradora? Você consegue imaginar que a carroça mudou a história? Essa invenção incrível, criada na China no século I, transformou a forma de transportar cargas pesadas. Com a roda colocada sob uma tábua resistente, a carroça permitiu que uma única pessoa carregasse grandes pesos sem ajuda. Antes dessa invenção, mover objetos pesados geralmente exigia várias pessoas, o que tornava o trabalho mais lento e complicado. Com a carroça, um agricultor podia facilmente transportar terra ou colheitas de um lugar para outro, e os construtores podiam levar materiais para os canteiros de obras sem dificuldade. Essa ferramenta simples, mas eficaz, logo se espalhou além da China, influenciando a agricultura e a engenharia em todo o mundo. Hoje, seja na jardinagem ou na construção, você pode ver como a carroça continua a ser uma ferramenta prática no dia a dia, provando que, às vezes, as inovações mais simples podem trazer os maiores benefícios. O que mais pode ser transformado com uma ideia simples? Você já ouviu falar do estalo de dedos relâmpago? Algumas pessoas conseguem estalar os dedos a uma velocidade incrível, mais de 20 vezes por segundo. Imagine o som. É como uma mini explosão sônica, um estalo agudo que chama a atenção. Essa habilidade impressionante não é apenas um truque em festas. Ela revela um mundo fascinante de destreza humana e som. Imagine uma situação em que essa habilidade é usada como arma. E se um especialista treinado pudesse distrair ou até assustar os adversários com estalos? Embora isso possa parecer algo de um filme de super-heróis, demonstra o poder do potencial humano.
Nossos corpos são capazes de coisas incríveis, e estalar os dedos é apenas um exemplo de como velocidade e precisão podem nos surpreender. É um lembrete de que as ações mais simples podem ter variações surpreendentes em habilidades e talentos. Então, da próxima vez que você estalar os dedos, pense na força oculta desse som. Quais outras ações do dia a dia podem nos surpreender com suas possibilidades ocultas? E se eu disser que os caranguejos podem regenerar suas pinças? Esses seres incríveis têm uma habilidade impressionante de recuperar membros perdidos, incluindo pinças e patas, o que os torna verdadeiros campeões da regeneração. Quando os caranguejos se envolvem em brigas ou acidentes, eles podem perder uma pinça, mas não se preocupe, a natureza lhes deu a capacidade única de regenerá-la. Na verdade, um caranguejo pode recuperar membros perdidos em até 95% do seu tamanho original. Esse processo é possível graças à biologia única dos caranguejos, que inclui células-tronco especiais que ajudam a regenerar tecidos e músculos. A nova pinça pode levar um tempo para crescer e pode ter uma cor ou tamanho diferentes, mas geralmente volta a funcionar como antes. Essa impressionante regeneração não só os ajuda a sobreviver na natureza, mas também desempenha um papel importante na manutenção de sua saúde e na busca por alimento. A natureza não é incrível? Na comunidade única de Biaer, os meses são cheios de intensidade, e os moradores só sentem a vida plenamente no outono. Esse período traz um estranho sentimento de culpa pela alegria e felicidade que experimentam. Parece que a felicidade deles contrasta com as duras realidades ao redor. Para buscar a bênção e aprovação de seu estilo de vida, os moradores fizeram uma importante viagem a Roma para se encontrar com o Papa. Essa viagem foi significativa não apenas para o povo de Biaer, mas também para Guta, uma figura importante que os acompanhou. Tanto o Papa quanto Guta enfrentaram desafios de fé e caráter durante esse encontro, superando dificuldades que moldaram suas crenças e o destino de Biaer. A viagem se tornou uma ponte entre dois mundos, mostrando como é difícil manter a identidade na busca por aceitação. Quais lições podemos aprender com a história de Biaer? Acredite ou não, o doping no ciclismo não é uma novidade. Durante os Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, cerca de um terço da equipe de ciclismo dos EACS Succession usou doping sanguíneo, um método que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos através de transfusões de sangue. Essa prática permitia que os atletas transportassem mais oxigênio para os músculos, aumentando significativamente sua resistência e desempenho geral. Como resultado, a equipe de ciclismo dos Emeuera venceu, conquistando impressionantes 9 medalhas. Essa descoberta gerou debates sobre a justiça no esporte e até onde os atletas estão dispostos a ir por sucesso. Apesar dos benefícios de desempenho, o doping sanguíneo traz sérios riscos à saúde, incluindo infecções e complicações a longo prazo. Esses eventos contribuíram para os esforços contínuos de regulamentação do doping no esporte, visando garantir a integridade das competições e priorizar a saúde dos atletas em relação às medalhas. Então, como equilibrar a busca pela vitória com a honestidade no esporte? Você sabia que os ímãs sempre têm 2 polos? De acordo com as leis da física, todo ímã possui um polo norte e um polo sul, o que é fundamental para entender como os ímãs funcionam. Essa dualidade é uma ideia central no magnetismo e explica por que não se pode isolar apenas um polo. No entanto, os cientistas sempre se interessaram pela ideia de monopolos magnéticos, partículas hipotéticas que teriam apenas um polo magnético. Esse conceito fascinante levanta questões sobre a própria natureza da física, incluindo nossa compreensão das forças e campos. Pesquisadores têm explorado diferentes maneiras de detectar esses monopolos esquivos, mas, apesar de sua atratividade teórica, ninguém conseguiu encontrá-los na natureza até agora. O que isso significaria para a ciência se conseguíssemos confirmar sua existência? Fique atento às novidades, pois a busca por monopolos magnéticos pode levar a descobertas revolucionárias em nossa compreensão do universo. Você vai se surpreender ao saber que as estrelas enganaram Titanic. Em uma reviravolta inesperada, o astrofísico Neil deGrasse Tyson destacou que na cena do filme favorito de James Cameron, Titanic, as estrelas estavam mal posicionadas no céu noturno. Tyson, conhecido por sua paixão pela ciência e pela representação precisa do universo, apontou esse erro nas redes sociais. Ele explicou que na noite em que o Titanic afundou,
As estrelas visíveis eram completamente diferentes das mostradas no filme. Impressionado com a observação de Tyson, o diretor James Cameron aproveitou a oportunidade para corrigir o erro na versão em DVD. Essa mudança não apenas mostrou a atenção de Cameron aos detalhes, mas também demonstrou a importância da precisão na narrativa, mesmo em dramas históricos. Você consegue imaginar como é assistir a uma bela cena do filme, olhando para constelações erradas? Você sabia que o tédio pode acelerar o batimento cardíaco? Esse fato surpreendente mostra que o tédio não é apenas um estado psicológico, mas também fisiológico. Quando as pessoas sentem tédio, seus corpos podem entrar em um estado de alta atividade, o que significa que o batimento cardíaco realmente pode aumentar. Acontece que quando estamos entediados, as situações ao nosso redor podem gerar um aumento de energia, já que nossos corpos reagem à falta de estimulação. Esse aumento no batimento cardíaco pode nos surpreender e causar ansiedade enquanto buscamos algo mais interessante. Então, da próxima vez que você estiver sem fazer nada, lembre-se de que seu corpo está reagindo. Embora o tédio possa ser desconfortável, ele pode desempenhar um papel importante, nos incentivando a buscar novas emoções ou criatividade. Aceitar esses momentos pode levar à descoberta de novos hobbies ou interesses. Não é incrível como seu corpo reage, mesmo quando sua mente está parada? Acredite ou não, um urso foi padrinho em um casamento. Casey Anderson, especialista em vida selvagem, que apareceu no National Geographic, começou uma jornada incrível quando, em 2002, adotou um filhote de urso pardo chamado Brutus. Crescendo ao lado de Anderson, Brutus se tornou mais do que um animal de estimação. Ele se tornou um querido membro da família. Com 7 pés de altura e pesando 800 libras, poderia-se esperar que Brutus fosse uma criatura feroz, mas ele desafiou todos os estereótipos. Em vez de agressividade, ele desenvolveu um vínculo carinhoso e afetuoso com Casey. A relação única deles era tão especial que Brutus até se tornou a estrela do casamento de Anderson, orgulhosamente desempenhando o papel de padrinho. Essa amizade em comum mostra que, com amor e compreensão, até os maiores animais podem se conectar profundamente com os humanos, quebrando barreiras e surpreendendo a todos com seu lado gentil. Será que existem histórias ainda mais surpreendentes sobre animais? Você conhece as Damas Coloridas de São Francisco? Essa linha vibrante de casas vitorianas, construídas entre 1892 e 1896, se tornou um símbolo cultural amado. Conhecidas como as 7 Irmãs, essas encantadoras casas sobreviveram ao devastador terremoto de 1906, mostrando sua incrível resistência. Orgulhosamente localizadas em frente ao Parque Alamo Square, as Damas Coloridas encantam tanto os moradores quanto os turistas, tornando-se uma das atrações mais fotografadas da cidade. Suas cores pastel e detalhes arquitetônicos elaborados contam histórias de uma rica história que abrange mais de um século. A popularidade das Damas Coloridas vai além de sua beleza. Elas apareceram em mais de 70 filmes e em incontáveis cartões postais, ligando-as para sempre ao coração de São Francisco. Cada casa é uma obra de arte que reflete a essência e o espírito da cidade. Se você é um amante da arquitetura ou apenas procura uma vista pitoresca, as Damas Coloridas representam um pedaço do charme único de São Francisco. Então, da próxima vez que você estiver na cidade, não se esqueça de visitá-las e tirar algumas fotos. E se eu disser que os flocos de neve são únicos? Cada floco de neve é uma obra de arte incrível, criada pela natureza quando o vapor d'água congela na atmosfera. Tudo começa quando uma gota minúscula de água fria se congela ao redor de um grão de pólen ou de poeira. À medida que esse floco de neve começa a crescer, as mudanças de temperatura, umidade e vento moldam seu padrão delicado e complexo. Isso significa que cada floco de neve segue seu próprio caminho único pelo céu, resultando em bilhões de belos cristais caindo a cada inverno. Apesar de haver incontáveis flocos de neve cobrindo a Terra, os cientistas ainda não encontraram 2 absolutamente iguais. Esse fato fascinante destaca o milagre e a complexidade da natureza, lembrando-nos que até mesmo em um fenômeno tão simples como a neve, existe individualidade. Então, da próxima vez que você pegar um floco de neve na luva, lembre-se de que é um milagre único. Você já viu a famosa ovelha clonada? Dolly foi o primeiro animal clonado e entrou para a história.
Sua incrível jornada começou em 1996, no Instituto Roslin, na Escócia. Cientistas usaram o método de transferência nuclear de células somáticas. Pegaram uma célula de uma ovelha adulta e a uniram a um óvulo, criando um embrião que se desenvolveu na Dolly. Esse experimento inovador levantou muitas questões e debates sobre clonagem e ética. Dolly viveu 6 anos e morreu em 2003, mas seu legado permanece. Hoje, você pode visitar o Museu Nacional da Escócia, onde estão expostos seus restos preservados. Ver Dolly com seus próprios olhos é uma experiência única, que revela as incríveis possibilidades da ciência genética. Sua história continua a inspirar discussões sobre clonagem e suas consequências para o futuro da ciência e da tecnologia. O que você pensa sobre clonagem? Muitas pessoas não sabem, mas os corpos podem falar. Quando um corpo morto é movido, ele pode emitir sons inesperados, como gemidos ou ofegos. Isso acontece devido à decomposição, quando as bactérias destroem os tecidos do corpo. Durante esse processo, gases se formam e se acumulam dentro. Ao mover o corpo, esses gases passam pelas cordas vocais, criando sons assustadores, que podem surpreender até os especialistas mais experientes. Imagine estar em uma sala silenciosa e, de repente, ouvir alguém se engasgando. Embora seja uma parte natural do processo de decomposição, isso pode ser bastante perturbador para quem se depara com a situação. Compreender esse fenômeno pode ajudar a desmistificar os sons estranhos que às vezes acompanham o manuseio de falecidos, lembrando-nos dos aspectos fascinantes, mas por vezes assustadores, da biologia e dos ciclos da vida. Descubra este fato interessante sobre nomes. Muhammad é considerado o nome mais comum do mundo, usado por milhões de pessoas de diferentes culturas e países. Sua popularidade está muito ligada ao seu significado no Islã, já que Muhammad foi o último profeta dessa religião, tornando o nome muito respeitado entre as famílias muçulmanas. Em todo o mundo, ele é escrito e pronunciado de várias maneiras, mas o significado permanece o mesmo. Em países como Indonésia e Paquistão, esse nome frequentemente aparece nas primeiras posições das listas de nomes para meninos. É realmente impressionante como esse nome ultrapassa fronteiras, aparecendo em formas como Mohammed, Muhammad e até Mehmet. Essa popularidade global destaca não apenas a riqueza cultural do nome, mas também o respeito comum de diferentes grupos de pessoas pela figura que ele representa. Então, por que tantos pais escolhem esse nome? Muitos sentem uma conexão espiritual e desejam transmitir valores de honra e dignidade, ligando seu filho tanto à herança cultural quanto a uma comunidade mais ampla. Não é incrível como um nome pode carregar tanto significado? Vamos revelar a verdade sobre a lavagem das roupas dos astronautas. Os astronautas na Estação Espacial Internacional, EEI, enfrentam desafios únicos com suas roupas. Em vez de lavar suas peças como fazemos na Terra, eles simplesmente as descartam após cada uso. Isso pode parecer surpreendente, mas é uma escolha econômica. Enviar suprimentos para EEI é muito caro, muitas vezes custando milhares de dólares por quilo. Por isso, para agências espaciais como a NASA, é mais barato fornecer novas roupas aos astronautas do que gastar recursos, tempo e esforço na lavagem. Assim que as roupas não são mais necessárias, elas são embaladas e queimadas ao reentrar na atmosfera da Terra, garantindo higiene e conforto em um espaço limitado. Esse sistema mostra o quão diferente é a vida no espaço. Você consegue imaginar como é isso? O que realmente impulsiona os voos de longa distância hoje? O voo regular sem escalas mais longo do mundo cobre impressionantes 15.344 quilômetros, ligando o aeroporto Changi, em Singapura, ao aeroporto Liberty, em Newark. Este voo ultralongínquo, operado pela Singapore Airlines, leva cerca de 19 horas e oferece aos viajantes uma experiência única. Mas o que torna esse voo tão especial? O Boeing 787-9 Dreamliner, um dos aviões projetados especificamente para essa rota, proporciona maior conforto com cabines mais silenciosas e melhor qualidade do ar, tornando as horas no ar mais suportáveis. Além disso, os passageiros podem desfrutar das últimas opções de entretenimento e até de pratos preparados por chefes. Este voo não é apenas confortável, mas também simboliza a crescente conexão do nosso mundo globalizado, permitindo que as pessoas viajem longas distâncias com relativa facilidade e conforto. Não é incrível o quanto a tecnologia da aviação avançou? Por que os serial killers nos atraem tanto?
Desde 1900, mais de 13 mil pessoas no Zeacra foram vítimas de assassinos em série. Essa estatística sombria revela um lado obscuro da natureza humana que provoca curiosidade e fascínio. A psicologia complexa dos serial killers muitas vezes envolve um desejo de controle e problemas emocionais profundos. Essas pessoas podem se integrar facilmente à sociedade, dificultando a identificação de suas tendências sinistras. Documentários, filmes e histórias de crimes reais frequentemente nos levam a entender a mente desses assassinos, alimentando uma obsessão cultural e levantando questões sobre moralidade, justiça e prevenção. Por que suas histórias nos cativam tanto? Talvez seja essa mistura aterrorizante de horror e fascínio que nos leva a explorar as profundezas do comportamento humano. Ou talvez seja o desejo de entender o que nos assusta. Assim que começamos a discutir isso, os mistérios parecem ser infinitos. Fato incrível sobre impressoras 3D. Elas foram inventadas pela primeira vez na década de 1980, chamando a atenção de inventores e entusiastas da tecnologia. No entanto, o verdadeiro boom das impressoras 3D começou apenas no início dos anos 2000, mudando nossa visão sobre produção e prototipagem. Imagine como é possível criar designs complexos, camada por camada, em vez de cortar ou moldar materiais. Essa tecnologia revolucionária permite que designers e engenheiros transformem facilmente modelos digitais em objetos físicos, de brinquedos a implantes médicos. As possibilidades da impressão 3D são infinitas. Escolas, startups e grandes empresas adotaram essa inovação, tornando-a acessível a todos. Agora, com alguns cliques, é possível imprimir tudo, desde capas personalizadas para celulares até complexos modelos arquitetônicos. Não é incrível como a tecnologia avançou? Você sabia que as estações em Urano duram 21 anos? Este planeta distante tem uma percepção de tempo única. Urano está inclinado de lado, o que causa mudanças sazonais drásticas. Cada estação em Urano dura incríveis 21 anos terrestres. No verão, o planeta é banhado pela luz do Sol, enquanto no inverno mergulha na escuridão pelo mesmo longo período. Imagine ter apenas 2 estações em sua vida. O verão ilumina o mundo, enquanto o inverno envolve o planeta em sombras. Devido a essa inclinação incomum, um hemisfério desfruta do Sol, enquanto o outro permanece na fria escuridão. Esse fenômeno surpreendente cria um contraste acentuado entre as estações, provocando mudanças dramáticas na temperatura e nas condições atmosféricas. É um lembrete de como nosso sistema solar é diversificado. Na próxima vez que você pensar nas estações na Terra, reflita sobre como elas podem ser diferentes em um planeta como Urano, onde o Sol brilha e desaparece por décadas. Não é incrível? Um fato interessante sobre a medicina medieval. Na Idade Média, muitos médicos tinham crenças bastante estranhas sobre a saúde, especialmente sobre como tratar a febre. Uma das ideias mais incomuns era que a febre era causada pelo excesso de fluidos corporais quentes, uma concepção da medicina grega antiga. Para corrigir esse suposto problema, eles praticavam a sangria, que consistia em cortar o paciente para liberar sangue na esperança de restaurar o equilíbrio. Esse método se baseava na ideia errada de que a proporção correta dos fluidos corporais, sangue, muco, bile amarela e bile negra, garantia boa saúde. Infelizmente, a sangria muitas vezes debilitava os pacientes e às vezes piorava sua condição. Essa abordagem estranha destaca o quanto a ciência médica avançou desde então. Embora agora entendamos que a febre geralmente é uma reação a infecções e muitas vezes pode ser tratada com descanso e medicamentos, é interessante ver como os médicos do passado tentavam entender questões complexas de saúde com o conhecimento limitado que tinham. Você consegue imaginar um avião que está em produção há 70 anos? O Lockheed C-130. Hércules estabelece um incrível recorde como o avião militar mais duradouro. Desde seu primeiro voo em 1954, este avião de transporte versátil se adaptou a diversas missões, desde o transporte de tropas até o combate a incêndios. Em 2024, o C-130 celebrará impressionantes 70 anos de produção, destacando não apenas sua durabilidade, mas também sua capacidade de se adaptar às mudanças nas demandas e tecnologias militares. Países ao redor do mundo confiam no Hércules devido à sua construção confiável. Suas características únicas, como a capacidade de decolar e pousar em pistas curtas, o tornam um favorito em condições desafiadoras.
Este legado duradouro ressalta a engenhosidade da engenharia aeroespacial e o papel significativo do avião na história militar. Quantos outros aviões podem se orgulhar de ter resistido ao teste do tempo como o Hércules? Você já se perguntou por que as companhias aéreas vendem mais passagens do que lugares disponíveis? As companhias frequentemente vendem mais passagens do que assentos no avião, e isso é totalmente legal. Elas fazem isso sabendo que nem todos os passageiros comparecerão ao voo. E, infelizmente, essa prática pode causar confusão e insatisfação quando todos os passageiros aparecem e não há lugares suficientes. Nesses casos, as companhias precisam encontrar soluções rapidamente, o que muitas vezes leva a discussões sobre compensações no portão de embarque. Os passageiros podem receber vouchers para uma nova viagem ou a opção de pegar um voo mais tarde. Embora a venda excessiva de passagens ajude as companhias a maximizar lucros, preenchendo o máximo de assentos possível, isso levanta questões sobre como elas valorizam a experiência do cliente. Você está disposto a correr o risco de ser deixado de fora do voo por um bilhete mais barato? Poucos sabem, mas existem campeões de parapente. Conheça Baptiste de Chamblay, um parapentista incrivelmente talentoso de Brioche-Saône, na linda região alpina da França. Ele é conhecido por seus voos emocionantes a baixa altitude e conquistou os corações dos amantes de aventura ao redor do mundo. Com as majestosas Alpes franceses ao fundo, ele realiza manobras impressionantes, combinando habilidade e arte, expandindo os limites do possível neste esporte. Seus voos não são apenas adrenalina, eles também mostram a beleza da paisagem de uma perspectiva única. Muitos admiram como ele desliza graciosamente sobre vales e picos, fazendo isso com aparente facilidade. A paixão de Baptiste pelo parapente começou na juventude, e graças à sua dedicação e trabalho árduo, ele se tornou uma figura notável na comunidade de parapentistas. Suas apresentações emocionantes continuam a inspirar outros a voar e explorar as maravilhas do voo. Então, o que você acha que é necessário para se tornar um profissional em parapente como Baptiste? Quer saber sobre a incrível ave mergulhadora? A mergulhadora é uma criatura fascinante, famosa por suas habilidades impressionantes. Diferente da maioria das aves, ela não apenas voa no céu, mas também mergulha e nada debaixo d'água. Essa adaptação única permite que ela procure comida em rios e córregos. Quando a mergulhadora está à caça, ela pode mergulhar todo o corpo ou apenas a cabeça, observando a água em busca de insetos e peixes pequenos. Ela utiliza uma técnica chamada mergulho, que a ajuda a aprender a respiração e nadar eficientemente, graças às suas asas fortes e forma aerodinâmica. Assistir a mergulhadora em ação é um espetáculo. Ela salta graciosamente de pedra em pedra, às vezes até fazendo pequenas acrobacias debaixo d'água durante a caça. Essa ave é frequentemente encontrada em córregos rápidos da América do Norte e partes da Europa. Sua habilidade de sobreviver em tais condições destaca o quão adaptável e engenhosa pode ser a vida selvagem. Na próxima vez que você avistar uma mergulhadora, reserve um momento para apreciar suas incríveis habilidades. Quem diria que uma ave poderia fazer tanto? As cobras têm uma habilidade incrível de perceber vibrações no solo, o que as ajuda a detectar predadores ou ameaças que se aproximam. Sentindo essas vibrações, elas conseguem reagir rapidamente a mudanças no ambiente, garantindo sua segurança. Essa habilidade é essencial para a sobrevivência, pois permite que elas fiquem atentas aos movimentos ao redor, mesmo sem poder vê-los ou ouvi-los. Curiosamente, alguns cientistas acreditam que essa capacidade também pode ajudar as cobras a sentir terremotos. Como as cobras podem perceber pequenas alterações no solo que ocorrem antes de um terremoto, elas podem ter uma vantagem única na previsão desses fenômenos naturais. Essa incrível habilidade de sentir vibrações mostra o quão adaptáveis e preparadas essas répteis estão para viver em seu habitat. Portanto, da próxima vez que você ver uma cobra, lembre-se de sua incrível capacidade de captar o mundo sob suas escamas. Vamos explorar a popularidade dos vídeos de cabras gritando. Em 2013, esses vídeos engraçados conquistaram a internet, superando até as paradas musicais tradicionais. Imagine cabras berrando de um jeito que soa quase humano. É estranho, mas muito divertido e envolvente. Esse fenômeno mostra como a internet pode trazer à tona conteúdos inusitados. Com milhões de visualizações, as pessoas estavam sedentas por cabras que pareciam estar em um show de rock.
Desde as redes sociais até os programas noturnos, os gritos das cabras se tornaram um verdadeiro sucesso, fazendo todos rirem. Essa tendência até gerou memes e paródias, mostrando a criatividade na disseminação do riso. O que isso diz sobre nossa cultura? Mostra que a internet adora o inesperado e às vezes uma cabra boba pode entreter tanto quanto um artista famoso. Em um mundo cheio de notícias sérias, encontrar alegria em algo tão simples como o grito de uma cabra nos lembra de valorizar as pequenas coisas divertidas. E se eu disser que a internet começou com o governo? A internet, parte da nossa vida cotidiana, tem uma origem que pode te surpreender. Muitas vezes pensamos em gigantes da tecnologia como Google ou Microsoft como os cérebros da rede, mas suas raízes estão profundamente ligadas ao Departamento de Defesa dos Ixtacil Yuan. Na década de 1960, eles lançaram a ARPANET, um projeto revolucionário que buscava conectar computadores em universidades e bases militares. O objetivo era crucial: manter a comunicação em caso de ameaças nucleares. Imagine só! Uma iniciativa financiada pelos militares que deu origem à rede global da qual dependemos hoje para tudo, desde redes sociais até compras online. Embora empresas privadas tenham desempenhado um papel enorme no desenvolvimento da internet, elas se basearam nessa importante fundação criada pelo governo. Não é incrível como algo tão moderno surgiu de um começo tão sério? Um fato interessante sobre picadas de insetos. Justin Schmidt, um entomólogo renomado, dedicou sua carreira ao estudo da dor causada por picadas de insetos. Para compartilhar suas observações, ele criou o Índice de Dor de Picadas de Schmidt, uma escala única que avalia a dor de picadas de diferentes insetos de 0 a 10. As classificações de Schmidt são baseadas em sua experiência pessoal, onde ele corajosamente permitiu que vários insetos, incluindo abelhas, vespas e formigas, o picassem. Por exemplo, a picada de uma abelha melífera é avaliada em 2, enquanto a picada da formiga bala, conhecida por sua dor insuportável, ocupa o primeiro lugar com uma nota de 4.0. O trabalho de Schmidt não é apenas um exercício acadêmico. Ele ajuda as pessoas a entender quais encontros com insetos devem ser evitados. Na próxima vez que você sair, pense no que realmente significa sentir a picada de uma vespa. Como a dor de um pequeno inseto pode nos contar sobre a natureza como um todo. Você sabia sobre a cachoeira Kaieteur na Guiana? Essa impressionante cachoeira é famosa pela sua força. As águas caem com intensidade, criando uma névoa fascinante visível a muitos quilômetros de distância. O barulho da cachoeira é tão alto que ecoa pela região, adicionando à sinfonia natural deste lugar. Os visitantes buscam ver esse espetáculo incrível, não apenas pelas vistas deslumbrantes, mas também para sentir a energia surpreendente que emana da cachoeira. A cachoeira Kaieteur está localizada em uma densa floresta tropical, criando o cenário perfeito para amantes da natureza e aventureiros. Seja caminhando pelas trilhas ou simplesmente apreciando a atmosfera, a visão e o som das águas correndo ficam na memória para sempre. É um lembrete perfeito da beleza e força primordiais da natureza, convidando todos a valorizarem as maravilhas do nosso planeta. Quem está pronto para explorar este lugar majestoso? Você sabia que os golfinhos respiram de forma mais eficiente que os humanos? Enquanto os humanos trocam apenas cerca de 15% do ar em seus pulmões a cada respiração, os golfinhos fazem isso em 90% ao emergir. Essa habilidade incrível é importante para os golfinhos, pois permite que eles absorvam oxigênio de forma mais eficaz enquanto estão debaixo d'água. Os golfinhos passam muito tempo submersos, às vezes mergulhando por vários minutos, ou até mais em busca de alimento ou ao se deslocarem em seu ambiente. Ao trocar rapidamente o ar exaurido por oxigênio fresco, eles garantem energia para nadar, caçar e se comunicar. A estrutura única de seus pulmões e a técnica de respiração, conhecida como apneia, ajudam-nos a aprender a respiração, minimizando o tempo necessário para emergir. Essa adaptação não só melhora sua sobrevivência em ambientes marinhos, mas também demonstra as maravilhas da evolução. Portanto, da próxima vez que você respirar, pense em como os golfinhos evoluíram para prosperar em seu mundo subaquático. Você consegue imaginar um mundo controlado pelo reconhecimento facial? Na China, essa tecnologia está sendo amplamente adotada no dia a dia.
Sistemas de reconhecimento facial são usados para diversas finalidades, mudando a forma como as pessoas interagem com o ambiente. Nos locais de trabalho, os funcionários escaneiam seus rostos para acessar os prédios, facilitando a entrada e aumentando a segurança. Ao fazer compras, os clientes podem pagar seus pedidos apenas mostrando o rosto, tornando as transações rápidas e práticas. Mas isso não é tudo. Os empregadores também utilizam o reconhecimento facial para avaliar o desempenho dos funcionários, analisando suas expressões e movimentos. Isso significa que um simples sorriso ou uma expressão carrancuda podem afetar o clima da equipe. Embora alguns elogiem esses avanços por aumentar a eficiência, outros expressam preocupações sobre privacidade e vigilância. O rápido crescimento dessas tecnologias levanta a questão: estamos prontos para um futuro onde nossos rostos definem nossa experiência? Você pode acreditar que a Antártica é o maior deserto do mundo? Esse fato surpreendente se baseia na classificação de desertos, que não se limita apenas a paisagens quentes e arenosas. Desertos são definidos pela baixa umidade e pela escassez de chuvas. A Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 5 centímetros de precipitação por ano, o que é comparável ao Saara. Por isso, a Antártica é considerada o lugar mais seco da Terra. Suas vastas extensões de gelo podem não lembrar a imagem típica de um deserto quente, mas mostram outro tipo de desolação. Imensos mantos de gelo e temperaturas frias criam um ambiente único, transformando-a em um deserto frio. Apesar da superfície congelada, a vida na Antártica prospera de maneira única, graças a organismos especiais, como pinguins e focas. O contraste marcante entre como imaginamos um deserto e como ele realmente é, desafia nossas percepções sobre clima e geografia. Então, da próxima vez que você pensar em um deserto, lembre-se de que o maior deles é um país congelado de maravilhas. Você pode acreditar que a temperatura de ebulição do tungstênio é impressionante? O tungstênio possui um título incrível. Ele tem a maior temperatura de ebulição entre todos os elementos, atingindo impressionantes 5.155 graus Celsius, ou 10.031 graus Fahrenheit. Essa propriedade fenomenal destaca o tungstênio entre os metais, muitos dos quais se transformam em vapor muito antes de alcançar temperaturas tão altas. Imagine um metal que permanece sólido mesmo em condições extremas. Sua impressionante resistência ao calor é uma das razões pelas quais o tungstênio é usado em diversas aplicações de alta temperatura, como filamentos de lâmpadas e bicos de motores de foguetes. Engenheiros e cientistas valorizam o tungstênio por sua durabilidade e estabilidade, que permitem que ele funcione de forma confiável onde outros materiais falham. Então, da próxima vez que você pensar em elementos, lembre-se do tungstênio e de sua notável capacidade de suportar temperaturas extremas. Não é fascinante como os elementos têm características tão únicas? Difícil de acreditar, mas Aiden Scipio tem o cabelo mais longo. Aiden Scipio, um talentoso atacante da seleção de Anguila e jogador destacado do clube CFC, chama a atenção não apenas por suas habilidades impressionantes em campo, mas também por seus incríveis cabelos, reconhecidos como os mais longos do futebol mundial. Seu cabelo é um verdadeiro espetáculo, balançando lindamente enquanto ele corre pelo campo. Apesar da baixa classificação de Anguila na FIFA, Aiden trabalha com entusiasmo e busca se destacar. Sua dedicação ao esporte é evidente, e ele se esforça para inspirar jovens jogadores em Anguila, mostrando que com talento e trabalho duro, tudo é possível. Aiden é um símbolo de esperança para muitos jovens futebolistas, provando que até em países pequenos pode surgir grandeza, o que ele conquistará a seguir. Você sabia sobre a inesperada reserva de vida selvagem na Coreia? A Zona Desmilitarizada, ou DMZ, que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, é conhecida como uma área de tensão, mas também é um refúgio surpreendente para a vida selvagem. Como essa área é rigorosamente protegida e fechada para humanos, a natureza pôde prosperar em condições tão incomuns. Espécies raras como o urso negro coreano e o leopardo do Amur vagam livremente, encontrando abrigo na vegetação densa. A DMZ é rica em biodiversidade, abrigando muitas plantas e animais que encontraram proteção contra a destruição de seus habitats e a caça. Esse ambiente único se tornou um tesouro biológico, mostrando a resiliência da natureza. Pesquisadores e defensores da natureza estão animados com as oportunidades de estudar como essas espécies se adaptam e sobrevivem em uma área tão protegida.
Apesar da tensão que ainda persiste, a DMZ é um símbolo de paz para a vida selvagem, levantando questões sobre conservação e a importância de proteger os habitats naturais do nosso planeta. Quem poderia imaginar que um lugar criado para dividir poderia nos unir em esforços para proteger essas criaturas incríveis? Descubra os segredos do oceano que ainda não conhecemos. Pesquisas científicas mostram que exploramos apenas cerca de 5% dos nossos oceanos, o que é surpreendente, considerando que a maior parte do nosso planeta é coberta por água. Na verdade, sabemos mais sobre a superfície irregular da Lua do que sobre as misteriosas profundezas dos nossos mares. Isso significa que existe um mundo inteiro, repleto de espécies desconhecidas, paisagens subaquáticas e maravilhas geológicas, aguardando para ser descoberto. Desde os vibrantes ecossistemas dos recifes de coral até as fossas profundas mergulhadas na escuridão, nossos oceanos guardam muitos segredos e descobertas. Cientistas acreditam que, ao continuar a explorar essas águas inexploradas, podemos encontrar novos recursos, entender melhor as mudanças climáticas e até descobrir novos medicamentos baseados em organismos marinhos. Quais segredos fascinantes você acha que nossos oceanos escondem? Você sabia que o Deadpool tem um controle especial para a Xbox? Este controle único é projetado para capturar o humor excêntrico e o estilo do mercenário tagarela. As cores vibrantes e a arte atraente fazem dele não apenas incrível, mas também um destaque em qualquer coleção de gamer. Mas não é só a aparência que importa. O controle é ergonomicamente projetado para conforto, permitindo que você jogue por horas sem sentir cansaço ou desconforto. Seja desviando de balas em uma cena cheia de ação ou apenas curtindo um jogo tranquilo, este controle oferece uma experiência fantástica. Gamers de todas as idades vão adorar a combinação de estilo e funcionalidade. Além disso, é uma maneira divertida de mergulhar no mundo maluco do Deadpool. Então, pronto para elevar seu jogo com este controle incrível? E se eu disser que a internet é um direito humano? A Organização das Nações Unidas reconheceu oficialmente que o acesso à internet é essencial para todos. Essa declaração importante destaca o papel da conexão digital em nossas vidas diárias, garantindo que pessoas ao redor do mundo tenham acesso a informações valiosas, facilidade de comunicação e participação em discussões significativas. No mundo atual, onde a maioria dos serviços e oportunidades está disponível online, a falta de conexão pode significar perder chances de educação, emprego e até mesmo assistência médica. Ao declarar a internet como um direito humano fundamental, a ONU enfatiza que todos devem ter a oportunidade de participar da era digital, independentemente de sua origem ou local de residência. Essa medida incentiva os países a desenvolverem políticas que promovam o acesso universal e a resolverem o crescente fosso digital. Como podemos unir esforços para tornar o acesso à internet uma realidade para todos? Você sabia que na Escócia está o maior lago do mundo? Oficialmente chamado de Lago Ness, esse enorme lago de água doce cobre cerca de 22,5 milhas quadradas, tornando-se não só o maior da Escócia, mas também um dos maiores do mundo em volume. Localizado nas montanhas escocesas, o Lago Ness é famoso pela lenda do monstro Nessie, que há décadas desperta curiosidade e mistério nas pessoas. O lago tem uma profundidade de cerca de 750 pés, o que aumenta seu ar enigmático. Cercado por paisagens deslumbrantes, atrai milhares de turistas todos os anos que esperam avistar a criatura mítica. Além de sua lenda, o Lago Ness também desempenha um papel importante no ecossistema da região, abrigando diversas espécies de vida selvagem e plantas. Portanto, se você é um aventureiro ou amante da natureza, o Lago Ness é um lugar que vale a pena visitar. O que você vai descobrir lá? Você já ouviu falar do arrependimento após a recuperação da visão? Esse fenômeno psicológico raro acontece quando pessoas que recuperaram a visão desejam voltar a ser cegas. Imagine a confusão e a surpresa delas. Após uma cirurgia que poderia mudar suas vidas, algumas pessoas se sentem sobrecarregadas com o novo mundo visual. Elas podem ter dificuldade em lidar com o fluxo de sensações, sentindo ansiedade ou desorientação. Isso destaca uma verdade interessante sobre a percepção. Nossos sentidos moldam nossa experiência da realidade. Quando intervenções médicas alteram esses sentidos, as consequências psicológicas podem ser complexas e inesperadas. Em vez de alegria por recuperar a visão, algumas enfrentam dificuldades inesperadas, como aumento da ansiedade ou problemas para processar informações visuais.
Esse fenômeno levanta questões importantes sobre quão preparados estamos para mudanças que parecem benéficas, mas podem trazer problemas imprevistos. Ele nos lembra que nossa percepção é algo complexo e profundamente pessoal. Prepare-se para se surpreender com as habilidades dos polvos. Os polvos são criaturas incríveis e extremamente inteligentes. Esses animais mostraram habilidades impressionantes para resolver problemas, como abrir latas para pegar suas guloseimas favoritas. Seus tentáculos flexíveis funcionam como dedos, permitindo que manipulem objetos, desenrosquem tampas e até saiam de situações complicadas em aquários. Os cientistas ficam fascinados com esses comportamentos, pois os polvos têm uma estrutura cerebral única, com neurônios distribuídos por seus tentáculos. Isso significa que seus tentáculos podem realizar tarefas de forma independente, levantando questões sobre como definimos a inteligência. Pesquisadores estudam seu comportamento para entender melhor a inteligência marinha e como essas criaturas usam suas habilidades para sobreviver na natureza. Então, da próxima vez que você ver um polvo, lembre-se de que eles não estão apenas nadando. Eles estão resolvendo quebra-cabeças e usando sua impressionante capacidade mental, o que nos surpreende constantemente. Prepare-se para abraços incríveis no restaurante. Em um mundo onde almoços podem parecer sem graça, um proprietário de restaurante escolheu uma abordagem única para atender seus clientes, deixando uma marca significativa. Esse proprietário não apenas servia pratos deliciosos, ele oferecia abraços calorosos a cada café da manhã ou almoço. Imagine a alegria de entrar em um lugar onde seu prato vem acompanhado de um abraço sincero. Este aconchegante restaurante ficou conhecido não só pela comida reconfortante, mas também pelos 75 e 402 abraços compartilhados entre funcionários e clientes. Esse gesto significativo mostrou como pequenos atos de bondade podem impactar profundamente a comunidade, fazendo os visitantes se sentirem valorizados e amados. No entanto, em 2014, ele decidiu fechar as portas do seu amado restaurante, deixando um legado que ia muito além de apenas pratos saborosos. Os abraços que ele ofereceu criaram um efeito cascata de positividade que muitos ainda lembram. Não é incrível como a visão de uma pessoa pode trazer tanta alegria? E se eu disser que o cone de sorvete é uma feliz coincidência? Em 1904, um esperto vendedor de sorvete na Exposição Mundial de St. Louis enfrentou um problema quando ficou sem copos. Em vez de decepcionar os clientes, ele olhou ao redor e viu um vendedor de waffles. Rápido no pensamento, ele enrolou um waffle quente em forma de cone e descobriu que ele podia segurar o delicioso sorvete. Essa solução criativa não só salvou a situação, mas também deu início a uma revolução nas sobremesas. De repente, as pessoas podiam desfrutar de sua guloseima favorita enquanto se moviam, sem a bagunça dos copos. O cone de sorvete se tornou um sucesso, espalhando-se pelo país e depois pelo mundo, evoluindo em vários estilos e sabores. Hoje, não importa se você prefere o cone de açúcar clássico, o cone de waffle ou até mesmo uma deliciosa taça comestível, você pode agradecer aquele vendedor inventivo por uma das mais amadas guloseimas de verão. Você consegue imaginar um mundo sem cones de sorvete? Acredite ou não, os pássaros usam formigas para se limpar. Esse comportamento surpreendente, conhecido como hunting, é frequentemente observado em pássaros como os pardais e os pássaros pretos. Em vez de apenas tomar banho como poderíamos imaginar, esses pássaros inteligentes utilizam formigas para manter suas penas em perfeito estado. Ao esfregar as formigas em suas penas, eles liberam ácido fórmico, uma substância natural que ajuda a eliminar parasitas incômodos, como carrapatos e piolhos. Você pode até ver alguns pássaros se deitando diretamente sobre formigueiros, permitindo que esses pequenos seres rastejem por seus corpos. Essa prática única não só ajuda a manter suas penas, mas também contribui para a saúde geral deles. O hunting demonstra um comportamento impressionante e engenhoso dos pássaros, enquanto interagem com o ambiente para atender às suas necessidades de cuidados. É um exemplo brilhante de equilíbrio na natureza, onde os pássaros utilizam os recursos disponíveis para prosperar. Então, da próxima vez que você ver um pardal ou um pássaro preto, preste atenção em seus hábitos de limpeza incomuns. Quem diria que as formigas poderiam desempenhar um papel tão importante na higiene dos pássaros? Os robôs podem resolver o cubo mágico rapidamente. Recentes avanços na robótica mostram o quão incríveis essas máquinas podem ser.
Por exemplo, alguns robôs aprenderam a resolver o cubo mágico em frações de segundo. Esse resultado impressionante demonstra não apenas a eficácia dos algoritmos programáveis, mas também a rápida evolução da tecnologia. O robô utiliza sensores modernos para analisar o cubo e rapidamente elaborar a melhor sequência de movimentos. Combinando reconhecimento de padrões e cálculos complexos, esses robôs podem superar até mesmo as pessoas mais rápidas. Na verdade, o recorde para um robô resolvendo o cubo é de menos de 1 segundo. Essa conquista não fala apenas sobre velocidade. Ela mostra o quão longe a robótica chegou na resolução de problemas. Engenheiros e cientistas da computação estão constantemente expandindo os limites do possível, usando robôs para enfrentar desafios do mundo real. O que espera essas máquinas inteligentes no futuro? Elas nos ajudarão em tarefas mais complexas além dos jogos. O futuro da robótica é tão empolgante quanto imprevisível.